Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. O que é um servir a Deus sem desejar não receber nada para si? Como a gente sempre fala. Você empresta para uma pessoa R$ 2.000. Então você empresta porque você quer receber, não é isso? Então você está fazendo um ato de caridade. Alguns vão ainda botar uns juros, né? Não, olha, eu vou te emprestar mais de 10, 20, depende. E existem as pessoas que podem emprestar para ajudar o outro. Então você emprestou e você tem a vontade de receber os R$ 2.000. Se você, não, tá, vou te emprestar 2.000, mas eu vou te doar R$ 500, me paga 1.500. Você ainda tem um interesse. Quer dizer, você emprestou 2.000, mas você tem interesse em receber R$ 1.500. Você emprestou 2.000 e você tem interesse de receber R$ 1.000. Você doou ali R$ 1.000. Então você ainda tem interesse. Né? Você tem um interesse aqui 100% de receber, aqui você já tem 75%, aqui você tem 50%. Olha, eu te emprestei R$ 2.000 e eu vou querer receber R$ 500. R$ 500 você pode ficar aí por conta de alguma coisa, porque eu gosto muito de você. Você ainda tem interesse, aqui ainda existe um interesse dentro dessa situação. Quando é que você serve a Deus sem interesse nenhum? Quando você dá esses 2.000 e você deseja receber 0%. Então aqui, ó, você nesse 0%, você está servindo a Deus sem desejo de receber nenhum milagre, nenhuma ajuda, está servindo para o amor. Então, a pessoa ela pode servir, né? Querendo receber 100%, ou seja, deseja receber milagres. Ela vai avançando no estudo da Kabbalah, então ela vai chegar uma hora que ela recebe 75%. Vai chegar uma hora que ela vai perceber que ela vai só querer receber 50%, não é isso? E aí vai, né? 50%, ou ela vai querer até receber 25%. Então, tudo isso aqui é o quê? Um interesse em ter um retorno, não é? Então, e aí todos esses interesses, né, vão ser interesses que não podem ter na nossa caminhada, vão ter que ser tirados. A pessoa pode chegar, olha, eu vou te emprestar 2.000 e vou receber 5%. Então, vou receber R$ 5. Então, é uma proporção ainda. Somente quando chega nessa proporção aqui, ó, de 2.000, é que a pessoa chegou realmente o que é Kabbalah. E a gente pode usar até esse termo mesmo. As pessoas estão passando pela vida e estão dormindo. Elas não percebem que elas estão numa missão. Elas pensam que elas têm que construir um império aqui, etc, etc. Para quê? Para quê? Para mostrar para pessoas que são tão miseráveis quanto ela, que também vão morrer, que também não construíram nada. Tudo bem, tem um conforto físico, tem todas essas coisas. O que não era algo que acontecia com os sábios de Torá. Como a gente sabe, eles passavam muitas necessidades, né? Então veja, a coisa é muito séria, né? E é por isso que nós temos que nos empenhar em estudar a Torá profundamente, em todos os níveis, dentro de todos os graus, para ver se essa Torá ela começa a fazer uma revolução interna. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, e nem pergunto, posso até abrir o microfone, a Torá muda a gente. A Kabbalah muda a gente. Se você sabe que a sua missão aqui é consertar a sua alma,
Se você não consertar a sua alma, o que vai acontecer? Você volta. Você volta somente com a parte que não foi consertada. E aí o que acontece? Mais um nascimento. Alguns tzadik, esses tzadikim, eles não querem voltar, porque eles falam assim, Axé, se você me manda na próxima vida com tudo muito bom, quando que eu vou parar para prestar atenção que eu posso estar sendo enganado? Já parou para pensar nisso? Será que eu estou sendo enganado? Será que as coisas boas que são colocadas na minha vida não são para me distrair em questão de Torá? Aí é que entra a grande questão. Será que tudo que eu estou fazendo é para o meu benefício ou é para o benefício do Criador? Veja, 0%. Eu estou fazendo as coisas pelo meu benefício, 0%, porque eu acredito no Criador. Como a gente já viu, a gente não tem nada. Nem a pele do nosso corpo é nossa. Nossos pensamentos, nós não sabemos de onde vem. Quer dizer, sabemos, vem do Criador. Isso mostra, então, quão miseráveis que nós somos. Dentro ainda desse parâmetro, nós temos que construir uma alma, porque quando se fala de humano na Torá, não se fala, não é? Não se fala de um ser humano, isso que a gente entende, etc. Se fala de níveis de alma. Quer dizer, se você não tem Torá, você não tem níveis de alma humano. Você tem um nível de alma nefesh, que é a alma que é básica para esse mundo. Isso, então, vai demonstrar para a gente que você está nesse nível aqui de Nefesh, Malhut. Mas que você tem que avançar nos outros níveis, por quê? Porque são esses outros níveis que vão garantir para você que você vai cumprir a sua missão. Quanto mais longe você se coloca dessa missão, quanto mais você se distrai, mais você continua aqui nesse nível de Malhut. Não começou a missão ainda. E aí, o que o sistema espiritual, o que o anjo negativo vai fazer para você se manter aqui? Ele vai fazer tudo que é bom e muito legal para você. Ó, pode emprestar os 2.000, pode receber 500%. Pode ir lá. Muito bem, a pessoa emprestou 2.000 para a pessoa ganha lá na Mega Sena e devolve para ela 10 mil reais. Então pagou ali 500% a mais. Quer dizer, né? Olha que incrível. Ou melhor, daria 12 mil reais. Então ela entregou para ela 12 mil reais. Pô, não foi um bom negócio? Foi um ótimo negócio. E aí, olha, a pessoa vai gastando tudo aqui nesse mundo. Ela, vamos lá, eu vou também fazer de novo. Agora eu vou emprestar 2.000 e quem sabe a Shem ou o sistema espiritual, ele não me dê aí 2.000%. Não é bom? Olha, é muito bom. Enquanto isso vai acontecendo, o que acontece? O que vai existir? Eu tenho agora 12 mil reais, né? Vamos botar. A gente está falando assim para a gente uma quantia, mas eu tenho 1.200.000, eu tenho 12 milhões, eu tenho 12 bilhões, eu tenho. A pessoa ela está totalmente fora da caixinha no mundo espiritual. Ela está totalmente porque ela não precisa desse dinheiro. Tudo bem, se ela é um tzadik, ela vai investir em estudos de Torá, se ela vai buscar ampliar o estudo da Kabbalah para que a humanidade possa ser retificada, muito bem. Mas não é isso que acontece. As pessoas elas estão buscando isso aqui. Elas querem, não querem, elas querem receber de Deus algo que nem é delas, porque tudo que está em nossa volta, tudo, absolutamente tudo, os anjos, os espíritos negativos, as almas que não conseguiram fazer retificação, o oxigênio que eu respiro, todos os micro-organismos que existem, que são necessários à vida, minhas células, as bactérias que estão em mim, as mesmas bactérias que lutam contra o meu organismo, existe uma guerra cotidiana para que eu me mantenha de pé, para que tudo isso funcione, a temperatura do meu corpo, a fluidez do meu sangue dentro das minhas veias, as minhas palavras, os meus pensamentos, tudo que chega na minha mão de quantitativo de dinheiro, tudo que vai acontecer só vem de uma fonte. O que eu tenho? Nem sou dono de mim mesmo.
Então, como eu posso exigir de Hashem alguma coisa? E é nessa moeda que as pessoas lidam com Hashem. As pessoas deviam pensar assim: Hashem, eu não tenho nada, absolutamente nada. O trigo que chega na minha mesa não foi o Senhor que criou, o Senhor que fez a chuva cair, a pessoa plantou, deu tudo certo, não teve nenhuma epidemia, eu tenho aqui na minha mesa. É tão simples hoje, né? Pega-se um pacote no mercado, tá lá o trigo, o pão, a carne, um animal que teve que ser morto, passou por um sofrimento, alguém teve que matar, então tinha que ter uma pessoa preparada, a luz que chega, a energia, a internet, tudo é dele. Então aí eu percebo que esse também é um nível de Malhut aqui, mas o nível também de Iru é dele, o nível aqui de Neshama é dele, de Irua e Eridá também é dele. Nós não temos absolutamente nada. Somos pobres e desvalidos. Aqueles que conseguem, então, com seus egos chegar a esse nível aqui, eles acham que eles estão arrebentando. E aí o que acontece? Mas é ao contrário. É ao contrário. Tudo que é muito grande aqui nesse mundo, do outro lado, é pequeno. Prestem atenção nisso. Tudo que é muito grande aqui desse lado, do outro lado, é pequeno, né? Então, por que que é pequeno? Porque ele vai estar, né, do outro lado como alguém que pode ter recebido todo o benefício de uma vida. Então, você tem aqui a vida, você tem os graus da vida, a pessoa corre todos esses graus da vida aqui, ó, até chegar no final, e aí quando chega nesse final aqui, o que acontece, gente? Ela talvez já tenha gastado tudo, não é? Tudo que ela tinha, todos os méritos que ela tinha, tudo que ela construiu, e talvez ela não tenha méritos. E se ela não tinha méritos para isso, o que vai acontecer? Ela vai ter que acertar lá do outro lado. No banco espiritual, lá do outro lado, no mundo espiritual, ela tem um débito imenso, porque ela gastou tudo aqui nessa vida. Ela não teve recessos, ela não teve nenhum sofrimento, e ela então ela vai gastar tudo aqui. Não sobrou nada, absolutamente nada. Então ela gastou tudo. O que ficou para o outro lado? Nada, exatamente nada. Então veja, como ela gastou tudo nessa vida, desse lado aqui, ó, lá no Olam Rabá, ela não tem nada. E aí o que aconteceu? Ela está toda feliz, achando que Deus ama ela, que Deus deu tudo para ela, que Deus é maravilhoso. Não é isso? Com o Tsadik é o contrário. O Tsadik ele não tem nada aqui. Ele não tem nada. Ele nem perde tempo com essas coisas daqui. Ele vai ficar lá passando a vida dele. Tá lá que Deus faz o Tsadik sofrer para ele não ficar com débito nenhum. Então ele tem muito pouco benefício nessa vida, tá vendo? Mas lá do outro lado, quanta coisa ele vai ter, né? Quanta coisa, quantos benefícios ele vai ter, justamente por quê? Porque ele tinha muita Torá. Então ele tinha muita Torá. E aí o que acontece? Ele tinha muita Torá, ele tem muito céu lá para ele, muita coisa para ele receber. A pessoa que está aqui, que emprestou ou do 2 mil, 10 mil, 20 mil, não é assim que nós, cabalistas, lidamos com o Eterno. Nós simplesmente servimos. O que for acontecer faz parte do Tikkun. Se tiver que vir uma doença, vai vir. Se tiver que vir um pouco de fome, vai vir. Se tiver que vir uma separação, vai vir, porque tudo isso faz parte do processo. Então não tem nada a ver seguir Torá e a missão que cada um tem com a questão de que vai para um lugar para conseguir paz, para conseguir prosperidade, para conseguir isso, porque isso é uma mentira. A questão que eles colocam dentro da religião da Torá, fé, isso não existe na Torá. Fé. A fé
seria algo muito anti-Torá. Por quê? Porque só chega a um nível espiritual, você só tem fé até a coisa acontecer. Quando acontece, cadê a fé? A fé acabou. Não tem mais fé, porque não aconteceu o que você não queria. Então, essa questão de falar que você vai para um lugar ser curado, você tem que ter fé, e etc. E ninguém é curado, de verdade. Não é. É uma armadilha para o intelecto da pessoa, porque ela imagina, caramba, eu estou aqui nesse mundo para ser feliz, eu tenho que conseguir tudo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. É o contrário do que a Torá ensina. Mas agora, como que você vai explicar isso para a pessoa? Como você vai falar, olha, meu querido amigo, não é assim como você acha que é. Você está entendendo? Então, quando você começa a estudar Kabbalah, ainda que você não compreenda as aulas, existe uma história de pessoas que acordavam 3 horas da madrugada, da manhã. A pessoa trabalhava na construção civil, ela não conseguia ficar acordada, mas entrava, mas ficava lá, batendo para um lado e para o outro, como um João bobo no posto. Mas o mérito dela estar ali na aula, ela tinha. Quer dizer, o outro que aprendeu, que tinha facilidade para aprender, tinha mérito, lógico, porque quem acorda 3 horas para estudar a Torá é ótimo. Mas aquele rapaz que ia trabalhar na construção civil, no outro dia, estava na aula, mesmo não aprendendo nada, isso a gente também pode falar das pessoas que não conseguem compreender profundamente, ainda porque vão aprender, essas pessoas têm méritos. Elas têm méritos, mas os méritos delas são para onde? Você quer gastar os seus méritos nesse mundo, ou você vai guardar um pouquinho para o outro lado, ou você não vai guardar nada? Está entendendo como funciona? Aquele que acha que tudo vai ser aqui, vai gastar tudo aqui. Então ele pode ter carro, helicóptero, um monte de empregados, isso, aquilo, etc, etc. E do outro lado, olha, volta porque você tem um débito no banco espiritual muito grande. Você vai ter que voltar. Eu vou voltar? Vai. Agora você vai ser uma pessoa muito pobre, vai passar vários problemas para você consertar a sua alma. A alma lá do outro lado, tá, Xen, eu vou. Não tem para onde correr. Eu vou, tá bom. E aí volta. Nasce, vai ter um monte de problemas espirituais, problemas matrimoniais, problema com trabalho, problema com alimento, um monte de coisa, e vai passar uma vida de sofrimento, mas está consertando. Quando a Shem fala para mim, você vai descer, você vai ter tudo, você vai ter maior tranquilidade, dá para você estudar a Torá. Aí a pessoa vem. Quando chega aqui, como o dinheiro ele alimenta muito o ego, o que vai acontecer? A pessoa vai se distrair. Ela não sabe, ela nasceu de novo, ela não sabe. Depois que a gente morre, essa história acaba. Se você é juiz, se você é promotor, se você é milionário, se você... acabou. Aquela história ali foi toda apagada. Não existe mais aquela história. E aí o que resta? O que resta é aqui, ó. É aqui o que a pessoa gastou ou não gastou. E aqui? Aqui o tzadik se arrebentou todo, acordou de madrugada, apanhou, passou humilhação, passou falta de comida, sei lá, tanta coisa que pode acontecer. Mas lá do outro lado, ó, tem muito tesouro para ele. Agora, você pode escolher. Você pode escolher. Deus deu a possibilidade de você escolher. Mas saiba, nós somos pessoas que não têm nada, nada, nem a nossa vida é nossa. E durante essa noite, Hashem quiser recolher qualquer um de nós, como ele vai recolher muitas pessoas nessa noite, jovens com 15 anos, pessoas com 2 anos, senhores com 40 anos, com 49, 55, o Ari que subiu com 38 anos. Só que o grande problema é que o Ari ele já estava muitíssimo preparado. E aí se distraiu,
Se afasta um dia da Torá, a Torá vai se afastar 2 de você, se afaste 3, vão ser 6, e assim sucessivamente. E se a gente perde, né, um dia, você aí sozinho, você pode pegar um versículo da Torá e copiar devagarzinho. Eu não sei fazer o Aleph, o Beit, não sei. Vai devagarzinho fazendo. Tenha um esforço. Vai doer a cabeça para mudar todas essas questões que já são internas, muito já ancoradas lá dentro da alma. Além de ancoradas, elas estão petrificadas dentro da alma, são conceitos que foram trazidos pela antiga religião. Tudo isso vai ter que mudar. Até que você chegue isso aqui, ó. Hashem, 100% de confiança em você. E é difícil. É difícil. Não acredito em mais nada. Eu só acredito no Senhor. Não acredito nem mesmo mais nos anjos. É uma forma, lógico, da gente entender a supremacia que a gente tem em relação ao eterno. Lógico que os anjos existem. Mas eu não acredito em mais nada. Eu não acredito também nos meus atos. Me desculpe porque um dia eu achei que eu fazia alguma coisa aqui nesse mundo sem saber que o Senhor sabia. Me desculpa porque realmente até onde eu piso, o ar que eu respiro, todas as células que estão dentro de mim são suas. E eu não te paguei com nada. Eu não te agradeci em nada. Eu usei minha vida toda para mim mesmo. Estudando a Parashá Emor. Na última letra da Parashá Emor, a gente tem a letra Reish. A letra Reish, ela é uma letra muito especial, mas a letra Reish é, segundo os nossos sábios, o mal. Então, se a letra Reish é o mal, não é? A gente tem que tomar cuidado com a letra Reish. Muito bem. Olha isso. Ela é o mal, ela representa o mal. Ela tem uma gematria de 200 e ela tem uma questão que nós devemos observar, que ela representa esse mal, e esse mal é justamente por causa dessas organizações das letras. E a gente já sabe que a gente não está na primeira letra Aleph, mas que as letras elas vão descendo, se projetando para o nosso mundo. Só que a gente sabe que as letras hebraicas elas são entidades espirituais e através delas foram criados os mundos. Então, cada letra é um mundo espiritual, é um pote de pensamento divino, não é o próprio Eterno, mas contém a divindade. E ela contendo a divindade, é lógico que ela é uma representação do próprio Eterno, seja no aspecto que ela esteja, ou seja, cada uma delas foi criada, são criações, falam, conversam, são entes espirituais. Então, por isso que os cabalistas lidam com essas letras. As letras, independente de elas estarem organizadas certas ou erradas, são elas que vão criar tudo. Não existe outra forma de nada ser criado nesse mundo, a não ser através das letras hebraicas. Veja, então a gente tem aqui uma descida das letras hebraicas, e as letras hebraicas elas têm uma configuração até chegar a nosso mundo, a esse mundo que nós estamos. Isso quer dizer o quê? Que existe uma grande distância do Aleph até o Tav. Na verdade, existem 20 letras entre essas letras aqui. O Reish, ele vai ser exatamente essa letra aqui que nós vamos destacar. Ela vai ser uma letra que vai ocupar exatamente um portal aqui, onde a gente está vendo, tá vendo? Ela está aqui, nesse sentido aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa letra, né? Existe uma história, né? Uma história muito, muito legal, muito bacana na Torá, porque o Eterno, ele nunca muda. Sempre falem isso, independente da situação que acontece por causa da configuração ruim que eu tenho em mim, o meu Pai nunca muda.
O meu pai, ele é sempre luz, ele é sempre bondade. Ao mesmo tempo que ele tira a vida, ele faz renascer. Ao mesmo tempo que ele recolhe a alma, ele já coloca ela de novo para uma nova missão. Ele manda as pessoas para o Guerrinon, não é para as pessoas sofrerem, é para limpar a pessoa dos seus problemas. Ele é eternamente bondade. Mas eu, na minha maldade, não consigo compreender o eterno, porque nós somos como crianças pirracentas, que quando a Shem não faz o que nós queremos, logo nós não temos um entendimento para saber quem ele é. E assim, a Shem vai tratando conosco há 6.000 anos. E aí tem uma história que o Rambam, né, que é o Rabi Moshe Ben Narman, que viveu na Barcelona, na Espanha, ele viveu ali de 1194 a 1270. E ele tinha um aluno, e esse aluno era o Reb Avner. Então, lá em Devarim, essa história vai estar codificada, lembre, codificada. Ela já tinha acontecido dentro da Torá, em Devarim, capítulo 32, versículo 26. Vocês nunca vão encontrar um livro como essa Torá. Mas a Torá, ela não tem só argumentação. Ela tem divindade da mais pura e da maior essência divina que nós podemos imaginar. Por isso que nós temos que nos esforçar para que nossa mente, nossa intelectualidade possa alcançar esse nível. E muitas vezes pode ser um pouco difícil, porque, infelizmente, nós manchamos um pouco dessa intelectualidade com a idolatria. Muito bem. E essa história fala exatamente sobre a idolatria. Então, esse Rebbe, simplesmente, ele se converteu ao cristianismo. Ele tornou naquela época, um alto funcionário ali da corte espanhola. Isso você pode ver ali no CD Haderot 214, também no Emek Hamele Shah Rishon, capítulo 4. Então, ali você vai ver essa história incrível. E aí o Rambam questionou as suas ações. E o Avni, ele trouxe uma argumentação incrível. Olha o que ele falou lá pro Rambam, né? Eu deixei de seguir a Torá por sua causa. Você nos ensinou que todas as leis da Torá, da ciência e da história são sugeridas na Parashá Razino. E a Parashá Razino está aqui e começa aqui nesse capítulo que a gente viu e acabou de analisar. Veja, então aqui eu começo no capítulo, esse capítulo está dentro dessa Parashá Razino, onde Rambam, olha, existem dois Rambãs, tá bom? Existe o Rambam, que é o Moshe Ben Narman, que é com final N no seu nome, não é com M. Quando é com M, é o Rambam, é Maimônides, são duas pessoas distintas. Não confunda o Rambam com N, que é o Rabi Moshe Ben Narman, que viveu na Espanha, na Barcelona, no ano de 1194 a 1270, com o Moshe, o Rambam, que é o Maimônides, que estudava a Torá, mas dentro de um nível Pesha, e que, segundo alguns rabinos, falou que ele se arrependeu muito de não ter entrado nos segredos da Torá, ele foi mais para o lado da filosofia, e isso foi necessário naquela época, era necessário que ele fosse para esse caminho, era necessário também porque ele era a reencarnação de Shaul HaMelech, e ele tinha se envolvido com certas forças espirituais, e ele teve que retificar uma alma quando ele era Shaul, depois ele teve um problema quando ele era um Tanaíta, e teve que ir no cemitério para consultar seu pai, teve mais problemas, e finalmente, no final, depois ele vai reencarnar como o rei Ezequias, se não me falha a memória, e depois ele vem como Rambam. Por isso que ele era rei de Israel, porque ele conhecia toda a Torá, como um Shaul era um grande cabalista. Diz a Torá que da cabeça para cima, Israel não existia ninguém igual a Shaul, e por isso Samuel ungiu a Shaul. Muito bem. Dentro dessa história, então, ele ficou, né? Esse Reb era um Reb. A gente deve perceber que quando a gente fala desses personagens da Torá, nós não estamos falando de pessoas que não sabiam hebraico,
pessoas que tinham passado pela idolatria. Não, a gente está falando de almas que cresceram estudando a Torá, almas que se dedicaram ao estudo da Torá, mas que tinham um probleminha dentro delas. Está percebendo? Então, esse probleminha era mínimo em relação ao problema que muitos vão ter por causa que nunca seguiram a Torá. Então, veja lá. Mas a gente vai ter notícias muito boas ainda. Vai ter notícias muito boas dentro desses ensinos. Veja, o que aconteceu então? O Rambam falou isso para ele, o Rambam Cohen, que toda a história da humanidade estava na Paraxá Razino. E ele falou, como pode isso? É uma Paraxá tão pequena, é tão pequenininha, né? Como uma porção pequena poderia estar tão cheia de conhecimento? E ele ficou muito intrigado. Então ele foi para o cristianismo. Então ele negou toda a Torá por causa dessa informação. Veja que coisa tola. Veja que coisa tola quando alguém chega no ensino da Torá, quando alguém chega nesses níveis de Torá e ele decide abandonar tudo. Então ele saiu e foi para o cristianismo, porque ele teimou com o Rambam, justamente, perdão, vou fazer uma questão, ele era um Rebbe, né? E o Rambam era um Rambam. O que é um Rebbe? Um Rebbe é um rabino, alguém que conhece a Torá, que é algo muito grande. Mas o Rambam é aquele que é cabalista e é aquele que faz a Torá acontecer. Então, através deles, os milagres acontecem. Todo mundo, quando tem uma pessoa santa assim, principalmente quando ela morreu, que é o caso do Rambam, a gente deve se aproximar dessa alma. Mas a Torá, Moré, não fala que não é para a gente falar com os mortos, sim, os mortos que não conhecem a Torá, os mortos que não são vivos no mundo espiritual. E aí já tem toda uma confusão que já foi formada por não ter esse tipo de entendimento. Então não são aqueles mortos, são os mortos que morreram sem Torá. Não tem Torá. Agora, os mortos que têm Torá, eles não são mortos, eles são vivos, porque a própria Torá declara isso. Vocês hoje não estão mortos, vocês estão vivos. Olha que coisa. Está vendo como é que é preciso entender a Torá, é preciso analisar essas partes mais profundamente? Porque senão vem um tolo, uma pessoa tola e fala, olha, você está consultando espírito de morte, a Torá proíbe isso. Não é porque a pessoa não teve o entendimento da Torá. Então, quando ele falou para o Rambam, e o Rambam foi indagá-lo sobre por que ele tinha se convertido ao cristianismo, né? Ele insistiu que ele tinha, quem era o culpado era o Rambam, que tinha falado que toda a história da humanidade estava dentro de Razino. Como pode uma porção tão pequena dessa ter toda a história da humanidade? Aí o Rambam falou, o que eu disse é verdade. Se você quiser, pega o seu livro pagão e venha me desafiar. O Avner, que era o Rebbe, então pediu para mostrar-lhe onde o seu nome aparece na Razina. Então me mostra o meu nome, que eu quero ver, que é mais difícil. Duvido. Ô Rambam, não brinca comigo. A Torá também não é isso que você fala, Rambam. Pelo amor do nome do Eterno, né? Você não vai querer que eu troque todo esse emocionalismo que eu tenho aqui onde eu estou, onde todo mundo participa, todo mundo está muito feliz aqui, ó. Está todo mundo muito feliz, ganhando tudo desse lado, para que vá para uma Torá onde eu vou ter que me retificar. Não, Rambam, aí não. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o Rambam, né, falou para ele, pode me desafiar. E aí ele falou, então tá. Deus dotou Rambam com a divina sabedoria, não tinha aquele programa de computador onde a gente pode achar tudo. E ele falou assim, pela Hakadosh Baruhu, ele não sabia ainda, como cada linha da Torá que foi escrita, ela não foi escrita pensando, vou botar o Aleph, vou botar o Men, vou botar o Resh. Não. O Eterno, ele pegou a mente dos sábios junto com a mão dos sábios, escreva. Sou eu que estou escrevendo. Sou eu que estou falando. E aí mostrou para ele onde estava o nome do Avner. Então, a gente tem o primeiro Reish na terceira letra. E aí a gente tem uma primeira letra do nome Avner. Depois ele
pulou mais 3 letras, mostrou a letra Aleph. Eu acredito que nesse momento o nosso Rav começou a ficar muito preocupado. E aí ele mostrou a terceira letra do nome do Avner. A gente tem que ver que aqui ele não escolheu as letras aleatórias e ele não podia ser diferente disso, ou seja, eu tenho a terceira letra aqui, a terceira letra aqui e a terceira letra aqui. E aí o que aconteceu, né? Está escrito lá. Eu poderia ter reduzido-os a nada por causa da idolatria. Fizeram a memória cessar entre a humanidade. Então, eu poderia tê-los reduzido a nada e fizeram sua memória cessar entre a humanidade. O que aconteceu? O Rambam, então, mostrou essa codificação e que ele daria fim neles, nesses idólatras, e ele faria a memória deles desaparecer dentre toda a humanidade. E o Rambam instruiu seu antigo aluno a juntar as terceiras letras, como está mostrada, e aí, então, ele teve aí a revelação. Avi viu que seu mestre estava certo e perguntou ao Rambam se podia fazer techuvá. Será que a Hashem vai me aceitar de novo? Agora bateu a preocupação, porque agora a verdade tinha sido revelada. Será que a Hashem vai me deixar fazer techuvá pelos meus pecados? O Rambam respondeu, se seu arrependimento está no próprio versículo que acabo de citar, porque aqui está escrito, veja, a gente avança e a gente tem uma outra letra resh. A gente sabe que essa letra resh está ligada ao mal, mas que nesse caso aqui, porque ela está cercada de outras letras, ela agora mostrava que ele era um rebbe, que ele era um rabino. Independente dele ter ido, né, a solução já estava no próprio versículo, que agora é lógico que ele teria que fazer, né, uma techuvá. Então, aqui nós entendemos que o nosso querido mestre, que foi um grande mestre, um grandíssimo mestre, e aí esse rabino, ele pega um barco, né, e ele vai sumir. Ele partiu para o mar na companhia de um marinheiro, né, e jamais se ouviu falar nele novamente. O mais intrigante nessa história é que o nome de Avner, que está sugerido na Torá, inclui o honroso título de Rebbe. Olha, ele já era Rebbe, e ele mereceu através do seu arrependimento, porque no momento que ele se arrependeu, né, ele ganhou de novo o título, já estava na Torá descrito isso. Então essa história ela é real. E por que a gente sabe que ela é real? Porque ela aconteceu, ela acontece a todo momento na nossa vida. Eu vivo aqui todos os dias milagres de Torá. Todos os dias, não tem um dia que a Hashem não fala com a gente através das palavras hebraicas, através de tudo. Então ele está sempre falando com a gente. Então veja, mesmo antes dele se arrepender, mesmo antes dele chegar a esses níveis, ele já tinha o título de Rebbe dentro da Torá.